É o grande espetáculo de Natal da Companhia Nacional de Bailados. As primeiras apresentações foram ontem e hoje, e estamos a falar da Alice do País das Maravilhas, um bailado com música de Tchaikovsky. Para nos falar desta produção temos Bárbara Grushkova, mestra de bailarinas. Muito boa noite. Boa noite. Aceita um cafezinho apesar do adiantado da hora? Sim, obrigada. Bailarinas têm que estar sempre em cima. Exatamente. O Tchaikovsky não compôs nenhum Alice no País das Maravilhas. Não. Apesar de ser contemporâneo do Lewis Carroll, não compôs. Que música é esta? A música é de Tchaikovsky sobre arranjo do Carl Lewis, que fui procurar músicas de Tchaikovsky que para ele faziam sentido a representar a história da Alice do País das Maravilhas, e o Howard pegou a maior parte... O Howard é o Howard Quintero, o coreógrafo, pegou nestas músicas para o seu bailado, do arranjo do Carl Lewis, mas também de outras músicas do Tchaikovsky que lhe faziam sentido utilizar para o balé. Portanto, Tchaikovsky é mesmo vontade de dançar um balé clássico, não é? Porque senão iam buscar uma música mais contemporânea. Pode ser, mas também há versões do Alice nos País das Maravilhas com música mesmo composta para o bailado. Mas foram esta que escolheram? Sim. Bom, antes de continuar a conversa, vamos ver, para saber de que é que estamos a falar, um trecho do bailado. É uma opção um pouco conservadora, não é? Ir buscar um balé clássico no ano 2021. O que é que vos leva a tomar esta opção? Ainda há muita procura e interesse do público para balados clássicos, ainda hoje em dia. Há mesmo bastante interesse, porque parece que é uma sensação. Este espetáculo está a causar bastante procura. Porquê que acha isso? A dança no século XX, o bailado passou daquele bailado muito formal, clássico, para a dança. Digamos que ao bailado, não é a área da minha especialidade, portanto, faça favor de corrigir se eu estiver enganado. Ao balé clássico e à dança. E, no entanto, porquê é que ainda se vai buscar tanto este balé clássico? Para além da procura do público, porquê é que há esta apetência da parte dos criadores em ir buscar aquelas formas tradicionais? Acho que realmente tem a ver com a sua forma de querer exprimir ou contar uma história, e em que cada coreógrafo encontra a sua maneira num estilo ou no outro. E também porque realmente bate mais com o público. Algum público tem mais proximidade com o estilo. Por exemplo, os balados clássicos são mais na área do sonho, de histórias, contos de fadas, e os balados contemporâneos, em geral, têm uma coisa mais terra a terra, mais sobre o que é que se passa no mundo hoje em dia, às vezes temas políticos, e então há uma procura dos dois. Acho que cada um toca pessoas diferentes.
É engraçado ter posto a questão da expressão. Digamos que, mais uma vez, vou dar uma hipótese que a Bárbara pode desmentir. Para um bailarino, um bailado clássico é um espartilho. Tem aquelas, creio eu, tem aquelas formas corporais perfeitamente definidas. É um soneto, digamos assim. Onde a expressividade é muito reduzida em relação à exposição da técnica. Enquanto que a dança, creio eu, que apareceu precisamente para libertar a expressividade. A dança é inteiramente expressiva. A improvisação, que já lá vamos, é pura expressão. E o bailado clássico tende a ser pura técnica. Não concordo, ainda bem, é para isso que cá estamos. Não concordo. Eu acho que com cada estilo podemos exprimir-se plenamente. Não há restrição nenhuma em termos de expressão, de expressividade. É só uma maneira diferente de usar o seu corpo para exprimir, para uma intenção, para também, não é sempre contar uma história. Também, às vezes, é ser a música, como, por exemplo, nas peças do Balanchine, fazer música visível. Ou seja, por isso não acho que o bailado clássico não é restritivo neste sentido de todo. Mas o bailado clássico, para além daquelas posições perfeitamente definidas, é a ideia que eu tenho, evoluiu. Ou seja, aquilo é sempre aquelas posições, o plié, é o que eu vejo nos filmes, portanto, o plié, aquelas posições corporais perfeitamente, codificadas, evoluiu para além disso, consegue-se introduzir isso e chamar a isso clássico? Sim, ou continua a ser só aquelas... Claro que depois pode-se declinar essas posições no movimento de infinitas maneiras. Mas dentro da codificação dos gestos, há coisas novas que foram introduzidas no clássico? Ou seja, a teoria da dança, as posições são essas, e não foi nada introduzido, só que foi levado por além destas posições. Por exemplo, um exemplo muito simples de um port de bras clássico, o que é isto? Por exemplo, o Balanchine começou a alongar um bocadinho mais, pronto. Só que parte da mesma base, só que fui evoluindo para um movimento mais largo, mais livre. Porque no ballet clássico há zero improvisação. Ou seja, o grande trabalho é conseguir o bailarino fazer exatamente aquilo que o coreógrafo lhe pede. Pode também acrescentar, mas sempre com o consentimento do coreógrafo. O bailarino está ali limitado inteiramente àquilo que já está marcado. Eu sou um fã de jazz. A diferença entre o tocado de partitura, que é interpretar o melhor possível com criatividade. Eu não estou aqui a dizer que há menos criatividade, mas interpretar o melhor possível uma partitura é uma coisa. Haver lugar para a improvisação é uma coisa completamente diferente. Completamente, concordo. Ou seja, no bailado clássico, o Lago de Cisnes, a Bela Adormecida, os movimentos são aqueles cima nada. Têm que ser executados, não há improvisação ali nenhuma. E para Alice, no País das Maravilhas, o coreógrafo, mesmo que deixa muito bailarino tentar encontrar a melhor forma de executar um movimento que vai melhor com o seu corpo, que se cola mais à personagem, a maneira de interpretar a personagem, ele sabe o que ele quer e não deixa muito espaço para fazer diferente do que ele pediu, que ele mostrou. Ou seja, é muito rigoroso neste sentido. Disse aí disse antes que o ballet clássico, a tendência é contar uma história. Mas acontecem coisas curiosas, que é, pelo pouco que eu vi do espetáculo, quando a Alice entra no País das Maravilhas, tem um longo solo, a bailarina tem uma longa atuação a solo. E a certa altura não está a esperar nada senão o próprio balé. Porque ela já não está a contar, como no Pas de Deux, não se está a dizer nada senão balé em si mesmo. Não há história de repente. O que é interessante, ganha um nível de abstração completo em relação à história. O que nós estamos ali a ver são corpos a movimentarem-se ao som de uma música.
Ainda está na história, a ideia é isso a dificuldade na preparação e nos ensaios e no trabalho que está a ser desenvolvido, principalmente num bailado como Alice no País das Maravilhas, é que cada passo, cada gesto, cada pique arabesque, cada port de bras tem uma palavra, diz alguma coisa. Mesmo no dueto final com o Valet de Copas e Alice, passa de um desespero total porque a rainha quer cortar a cabeça do Valeto e a Alice está a tentar salvá-lo, passa no meio do dueto por um momento de esperança que se calhar pode mudar o futuro e volta no final do pas de deux ao desespero inteiro que realmente não há solução. E então acho que isso o grande trabalho nestes bailados é que realmente cada movimento, cada passo tem uma palavra, tem uma intenção por trás e continuamente conta a história do momento que a cortina sobe até o momento que a cortina desce. Quanto tempo dura aquele solo inicial, depois dela entrar no País das Maravilhas? É um solo bastante comprido, tem uns 7 minutos de solo, é muito puxado. Exatamente. Digamos que nos primeiros minutos nós sentimos a estupefação e o maravilhamento dela por ter entrado noutro mundo. Sim. Mas a partir desses minutos, o que nós estamos ali a ver é uma coisa harmónica, é uma harmonia do corpo que já não tem a ver com a psicologia da personagem, tem a ver com um pathos que se quiser dar para nós entrarmos no ambiente, mas já não é psicologia, já não é história, não é nada, é balé. É bailado, é corpo só. Ela continua a contar a história na mesma. Se calhar, pronto, o corpo, os movimentos dela, a transformação, tudo isso é para contar a história. Deveria ser para contar a história. Sempre. Nunca sair de ser só movimento. Eu estou a dizer um elogio. Na verdade, o que eu estou a dizer é que há um momento que é puramente abstrato e que é balé em si próprio. Não, precisamente o que eu estou a dizer é que acho que pareceu-me que era mais do que contar a história. Era já uma manifestação puramente artística, como uma pintura abstrata. Sim, sim. Não está a desenhar uma árvore, está a desenhar pintura. Sim, sim. Desenhamos no ar com o corpo e a estética é absolutamente fabulosa. Porquê que houve essa necessidade, em meados do século XX, de passar para esse balé clássico para a dança? Eu fui buscar uma série de nomes, Martha Graham, Merce Cunningham. Na verdade, sem renegar o clássico, eles criaram outra arte, que já não é a mesma coisa. Porquê que foi necessário fazer isso? Que necessidade é que tinha o coreógrafo e o bailarino de criar uma nova expressividade corporal se o balé clássico contém tudo, ou não? Contém tudo. Isto é a partir da sua experiência de bailarina, porque deve ter feito vários géneros e vários estilos, de certeza. Sim, sim, fez. Não os últimos, que agora está a ser levado para ainda mais diferente, de uma fisicalidade ainda mais diferente. Desculpa o meu português. Tomara eu falar checo, como a Bárbara fala português, portanto está perfeito. Obrigada. Não, acho que lá está, é que eu acho que estes coreógrafos, tanto como os bailarinos na altura, já não... O movimento não deixava-os livres de exprimir o que é que eles queriam. Era muito codificado, principalmente na altura. E precisavam de exprimir-se de outra forma. Também, na altura, os balados eram tudo contos de fadas e era tudo muito hetero. A balineira era movimentos muito leves, muito esteticamente muito trabalhados, muito lindos. E queriam estar com um estilo muito mais terra. Na realidade, para exprimir ou para tentar falar de assuntos muito mais reais, muito mais... A Martha Graham falava da guerra. Já num estilo clássico não encontravam a fisicalidade
para falar destes assuntos. É por isso que, por exemplo, o balado clássico é muito mais leve, muito mais no ar, muito mais quase a voar, e o balado contemporâneo já vai mais para o chão, está mais grounded. E os movimentos menos estilizados, se posso usar esta palavra. E acho que é por isso que eu acho que hoje em dia ainda há tanta procura para todos os estilos, há um público para tudo, exatamente por isso, porque acho que ressoa de uma maneira diferente para as pessoas. Há pessoas que querem vir ver um espetáculo para sonhar, outros querem estar na realidade, querem estar apanhados com coisas mais reais da vida do dia a dia, e cada estilo ajuda a exprimir uma coisa ou outra. Se nós levarmos a limite os defeitos, diria que o ballet clássico tem o problema de, a certa altura, ser meramente performativo, ou seja, só estamos a ver técnica, é um puro acontecimento técnico. Enquanto que a dança contemporânea às vezes parece fácil, ou seja, qualquer um pode fazer aquilo, quer dizer, eu com a escorpinha no estado em que está, era capaz de fazer qualquer coisa que se fosse muito expressiva, mas que não tinha arte nenhuma, não tinha conhecimento nenhum ali dentro. Não pode acontecer isto para um lado e para o outro? Não, aí não concordo. Há um rigor em todos os estilos. Um rigor é uma abordagem diferente, um trabalho diferente, mas o rigor é o mesmo. E também não concordo o balado clássico. Claro que tem toda a técnica de performativo, mas cada trick, como chamamos os tournoirs, etc., servem para exprimir alguma coisa, servem para dizer alguma coisa. Eu costumo dizer que, por exemplo, um tour en l'air, que é ir no ar, rodar 2 vezes e voltar para o chão, é usado em quase todos os balados clássicos. Agora, um Albrecht na Giselle, que... Explico o que é um Albrecht. Desculpe, é verdade. Um Albrecht, na Giselle, é um príncipe que enganou uma paisana, camponesa, a dizer que ela ama e que ia casar e que ia ficar com ela, e não podia porque era príncipe. No segundo acto, está a ser... vai-me faltar palavras aí. A rainha do mundo das Willis quer matá-lo por ter entrado o reino. E ele faz uma variação em que ele tem que dançar até morrer. E estes tournoirs são o desespero. Ele já está no final desta variação completamente cansado, então os tournoirs é o desespero total. Agora, um tournoir de um Basílio no Dom Quixote, que é espanhol e que está no casamento, no seu casamento, vai ter um brilho e uma alegria. É o mesmo passo, feito a exprimir uma coisa completamente diferente. E acho que ali o bailado clássico, a técnica deve sempre servir, mesmo que é performativo, deve sempre servir à história. Depois há bailados, obviamente, que são só a técnica e o brilho da técnica, mas... Disse uma coisa interessante, ele na Giselle tem que fazer o tournoir a limite, porque a história já está cansada e vai morrer disso. Mas o bailarino nunca pode mostrar cansaço, certo? Aí, nesta altura, sim, pode. Sim. Faz sentido, não é brechtiano, ou seja, eu estou-me a lembrar do Fred Astaire, que faz aquelas danças, parece tudo muito circunstancial. Ele agarra e começam a dançar por cima dos móveis. E um dos principais trabalhos dele é esconder do público que aquilo é complicadíssimo. Aquilo é dificílimo. Sim. É fazer com que fosse parecer natural. E a arte está, de certa maneira, aí. É disfarçar, em vez de querer partilhar com o público a dificuldade, a arte está em esconder do público a dificuldade daquilo. Sim. Nesse tour en l'air em que ele está cansado, é permitido ao bailarino mostrar que está cansado? Tem realmente chegar lá. Ele chega lá.
neste momento, os rapazes estão mortos com tudo o que fizeram e também Mas ele partilha isso com o público? Sim, porque Ou é continua com sempre a com aquele emoção. ar impávido que os bailarinos têm depois de dar... que eu às vezes pergunto como é que eles respiram. Sim, há momentos assim, mas na Gisele, por exemplo, não é de todo. É mesmo... entra-se também num modo tão emotivo que deixa passar, vive realmente, está a viver o seu desespero em palco e usa a técnica para isso. E aí pode mostrar tudo, mesmo. Eu vou aqui fazer um pequeno desvio, que é o seguinte. Até meados do século XX, de forma muito genérica, a performance física controlada, estética, objetiva, era património exclusivo do bailado. Com o incremento dos desportos, nós começámos a ver desportistas a fazer performances físicas absolutamente espetaculares. Há aquele célebre golo do Cristiano Ronaldo, quando jogava no Real Madrid contra os Juventus, em que eu até tomei aqui as notas, em que deita-se para fazer um pontapé de bicicleta e o corpo fica a 1,41 m do chão, e estica a perna, e a perna toca na bola a 2,38 m no chão, e imprime na bola uma força de 200 Newton, ou seja, 203 quilos. Incrível. Isto rouba, de certa maneira, protagonismo ao bailado. Ou seja, há pessoas que conseguem ter um domínio corporal quase tão grande, ou mesmo tão grande, desafio, pode ser provocação, tão grande quanto um bailarino a fazer outras performances físicas. Sim, porque tudo, é atleta de alto nível. É domínio físico do corpo que evolui com o tempo. Ou seja, também nós, enquanto bailarinos, é alguma coisa que evolui muito. Ou seja, estávamos considerados como artistas, e somos, mas somos artistas e atletas de alto nível. E na preparação, há muito mais preparação física hoje em dia para aumentar a capacidade física de um bailarino que havia na altura. Na altura se fazia aulas de balé, depois passou-se a ter também aulas de contemporâneo, por exemplo, nas escolas. Hoje em dia, a preparação física mesmo, para preparar os corpos, para conseguir fazer movimentos técnicos de muito mais qualidade e de muito mais alto nível, como no desporto. Os dois evoluíram muito e a preparação é muito maior que era antigamente. Eu acho que também no desporto, eu não sou especialista do futebol, mas eu acredito que hoje em dia há uma preparação muito maior para os futebolistas. Sim, no futebol, no rugby, ainda no outro dia. Em tudo. Vê-se homens de 120 quilos, 2 metros de altura, com uma agilidade tremenda, perfeitamente improvável para aqueles corpos. Temos o Usain Bolt, que corre a uma velocidade absolutamente sobre-humana. Havia o Michael Jordan, que tinha uma coisa estranha, parecia que ficava suspenso no ar, daí o alcunha dele, Air, porque tinha um poder de elevação tal que ele ia subindo, já os outros estavam a descerem dele, estava a subir. Sim. Mas o que me está a dizer quer dizer que isto é quase uma provocação, quer dizer que há hoje, precisamente pela evolução das competências físicas, é possível haver hoje bailarinos mais competentes do que o Rodolfo Nureyev há 40 anos? Sim. Quer dizer que nós podemos olhar para um bailado do Rodolfo Nureyev e dizer Não é ali, não posso, porque ainda se olha para o Nureyev, o Baryshnikov, por exemplo, com olhos incríveis. Estes dois grandes bailarinos eram absolutamente incríveis e mudaram o mundo da dança. O Nureyev mudou o mundo da dança porque trouxe aquela fisicalidade da Rússia que não se via e de repente mudou a dança em Europa, isso de certeza. Mas acho que ainda conseguiu-se evoluir muito mais. Se roda muito mais piruetas, os rapazes conseguem fazer um triplo salto no ar, ou seja, sim, há sempre esta procura do mais, do melhor. Sim. Mudando de assunto, sempre dentro do mesmo. Esta produção da Alice no País das Maravilhas é, a todos os títulos, uma mega produção. Enorme. Estamos a falar de quantos bailarinos que aparecem em palco? Aparecem em palco uns 50 bailarinos. Mais quantas pessoas cá fora?
Porque entre luzes, Temos, cenários, exatamente. figurinos, estamos a falar de quê? Mais outras 50? Sim, pelo menos. É uma produção enorme, enorme. E com uma logística grande. Muitos fatos, porque a Alice no País das Maravilhas também leva imensas personagens pela história. Então aí foi a complexidade do bailado que, de uma certa forma, deu para os bailarinos muitas oportunidades de brilhar. Há muitos papéis que às vezes são papéis de 30 segundos, 1 minuto, um duo, um trio, mas que dão a oportunidade de brilhar a todos, que é maravilhoso num bailado, mas também que leva a uma complexidade para fatos, caracterização e depois também a história. Como sabe, muda de sítio, então mudanças de cenários imensas, então é muito complexo e levou o trabalho, um conjunto de trabalho de muitas pessoas. Por outro lado, isto é um bocado elitista, ou seja, um bailado destes, só podendo ser produzido desta maneira, quer dizer que, por exemplo, pequenas companhias não o podem fazer, não podem ascender a esse nível, ou estamos a falar de coisas diferentes? Sim, porque pode-se fazer um bailado. Há companhias, por exemplo, eu tenho um amigo que é diretor em França, vai fazer a Bela Adormecida com uma companhia de seis pessoas. Por exemplo, é possível, depende como se constrói o espetáculo. Pode-se usar a mesma história de uma forma diferente. Aqui foi escolhido de fazer uma produção grande e é muito linda. É, sim, senhor. Alice no País das Maravilhas, durante este mês de dezembro até ao Natal, uma primeira fase com orquestra, uma segunda fase sem orquestra. Façam um favor de ver.